de peito aberto, fazendo campanha para o JB também já estão ficando silenciados. Será porque estão cansando? Não sei. Mas não é fácil. Meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, versículo de número 19. Vamos ler do 18 ao 21. Eu preguei essa mensagem hoje no culto do Zoom e ela está fervendo o meu coração. Meus irmãos, lembrando, quarta-feira o pastor Carlos está indo para a África. Nós iremos pregar em 3 cruzadas, né? Quem nos acompanha, nós temos um trabalho gigantesco na África. Nós sustentamos 16 missionários pastores na África através do projeto. E eu preciso muito da sua oração e da sua contribuição, que já foi gasto muito dinheiro para essas cruzadas estarem acontecendo, com divulgação, cartazes, banner, preparação do local das cruzadas. Mas também, irmãos, preste atenção, nós iremos comprar brinquedos, iremos comprar alimentação, iremos comprar material escolar para levar para algumas regiões, e eu preciso da sua ajuda em nome de Jesus. E também quarta-feira eu irei enviar uma oferta para o Amazonas, que vai ser feito aí eles vão preparar as tábuas para a construção das igrejas. Vai ser preparado tábuas para a primeira igreja, que é lá no Marizal, no meio da mata. A gente já mandou os caibros, já mandou tudo, e agora faltam as tábuas. E eu preciso mandar essa oferta para o Amazonas quarta-feira. Então, eu estarei indo na quarta-feira. Quinta-feira eu já tenho trabalho. Sexta-feira, né? Eu já começo a pregar. E a gente vai lá no terreno da escola que foi nos doado para fazer um ato profético em cima daquele terreno, consagrar aquele terreno. E eu quero sair de lá, irmãos, com material comprado, pelo menos para a fundação e as paredes da nossa escola na África. E isso é só para quem crê em sobrenatural. É só para quem crê em milagre. E eu creio que esse milagre vai acontecer em nome de Jesus. E vocês vão acompanhar tudo isso através do Instagram, do YouTube, do Facebook. Nós iremos postando e vocês vão acompanhando todo esse trabalho em nome de Jesus. Outros sim, irmãos, é muito difícil, 4 horas, né? Lá na África, agora, para você ter ideia, é 3h23 da manhã. É 4 horas de fuso horário. A gente fica muito cansado. Então, se o trabalho começa às 9 horas da manhã lá, 8, 7, 6, 5 horas da manhã no Brasil. A gente já vai estar pregando na rua. Então, eu digo para vocês que a gente não vai poder entrar muito ao vivo, mas iremos entrar ao vivo, com certeza. Mas eu quero que vocês acompanhem tudo isso em nome de Jesus. Amém? Não deixe de abençoar essa obra, nós precisamos da sua ajuda. Meus irmãos, vamos lá. Eu quero pregar uma mensagem para vocês rápida, uma meditação rápida, mas necessária para os dias que nós estamos vivendo. Obrigado, irmã Rosemary. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 18 a 21, diz assim: E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam que quer dizer esse paroleiro,
E outros parece que é pregador dos deuses estranhos, porque ele as anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essas que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. Irmãos, eu quero meditar com vocês sobre o perigo das novidades. O perigo de nós estarmos viciados com informação e novidades. Veja que em Atenas se construía um polo de conhecimento, de filosofia. Veja que os filósofos queriam contender com Paulo. Então, quer dizer, Atenas era a terra do conhecimento, da informação e das novidades. Então, as pessoas discursavam em Atenas sobre vários assuntos. Atenas estava carregada de deuses, de estátuas, de coisas. E o que se debatia em Atenas? Conhecimento. E então, com certeza, se fosse nos dias de hoje, alguns iriam discursar: eu acredito que eu sou uma planta, outros iriam acreditar, eu nasci com sexo neutro, outros iriam debater, né? Jesus morreu na cruz e salvou o mundo inteiro e todos já estão salvos, outros iriam pregar o evangelho, e dentro deste conhecimento, né? Por novidades, as pessoas ficavam crendo em muitas coisas e não crendo na verdade. E existe um grande perigo de você ouvir a novidade e você desconstruir a verdade que você está afirmando. Eu vou repetir. Existe um grande perigo em você ouvir novidades que vão desconstruir a verdade que você está firmado. E sabe qual é o problema, irmãos? Veja que no tempo em que Paulo pregou no Areópago, em Atenas, não tinha internet, não tinha jornal nacional, não tinha a velocidade de informação que nós temos hoje. E todos estavam à procura absurda por novidade. E o versículo 21 é o que eu quero destacar. Veja que eles queriam saber o que Paulo pregava. Porque Paulo começou a pregar o que eles não tinham ouvido ainda. Era uma novidade. Que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Mas presta atenção como é que foi destacado aqui o verso 21. Pois todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir novidades. O que isso significa, pastor? Que a vida daquele povo era se encher de informação e de novidades. E aí vem o perigo da novidade. Pastor, qual é o perigo da novidade? O perigo de muita informação é, primeiro, transtornos de ansiedade e medo. Transtorno. Tem muita gente com transtorno de ansiedade por informação. Então, veja, nós aqui, e eu digo nós me colocando, nós somos viciados em novidade. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade, irmãos? Surgimento do novo Papa. Você correu para o celular porque era uma novidade.
Nós estamos viciados em novidade. E esse vício de novidade, de querer saber, de querer conhecer o novo, está levando a uma doença, um transtorno mental que está gerando uma ansiedade absurda. Teve o apagão na Europa, todo mundo começou a mandar mensagem, pastor, é agora que nós temos que tocar comida, vou tirar dinheiro do banco, vou fazer... Quer dizer, aí daqui a pouco surgiu o Papa Leão, todo mundo esqueceu do apagão da Europa. Começou o conflito na Índia, Você está entendendo? Veja que o Miguel desapareceu da internet. Lembra que eu falei para você? A fala do Miguel vai durar uma semana no máximo, que já estava esgotado, ninguém mais aguentava ver novo. Por que ninguém aguenta mais do que uma semana um assunto? Ninguém aguenta. E veja que o Miguel durou quase 30 dias, só que agora todo mundo esqueceu o Miguel e daqui a pouco vai surgir outro falso profeta. E todo mundo vai falar dele e daqui a pouco surge outra novidade. E você fica em cima de novidades e nós estamos firmados em coisas vazias, irmãos. Vazio. Porque muitas das vezes a procura da novidade está gerando transtorno em nós. E é transtorno. Eu estou falando aqui, ó. Transtorno mental, gatilho que leva à ansiedade. E aí você fica uma procura por uma informação nova, por algo novo. E você não está percebendo que você está adoecendo mentalmente. Porque você está se esquecendo de ver as coisas como elas são. E eu estou falando isso, eu estou dando uma palavra pastoral para você. Meu irmão, eu tenho inúmeras pessoas que eu já mandei parar de me ouvir, de me seguir. E eu falar, pare, se eu estou gerando em você ansiedade, medo, pânico, e você não está conseguindo assimilar a informação, eu falo, pare de me assistir, porque eu não estou aqui para te causar transtorno mental e ansiedade. Eu queria que você compreendesse, meu irmão, que o Apocalipse não é medo, o Apocalipse é esperança, o Apocalipse não é o caos, o Apocalipse é uma bênção. Porque se eu estou vendo o Apocalipse cumprir, aquilo que está escrito se cumprir, eu tenho um entendimento que eu não estou próximo do caos, eu estou próximo de ver Jesus como ele é. E aí nós estamos vivendo um momento, qual é o momento que as pessoas estão com distúrbio mental, de ansiedade profunda e vício por informação. E aí nós estamos muitas das vezes igual aos atenienses, que nós não conseguimos ter nenhuma outra ocupação a não ser ouvir e dizer alguma novidade. Meu irmão, quando o novo Papa foi eleito, eu recebi várias mensagens. As pessoas queriam que eu entrasse ao vivo na hora. Na hora. Por quê? Vício de informação. E aí eu vou dizer, eu vou usar o Papa. O Papa foi uma grande verdade. Irmãos, todos, e eu vou me incluir, tá? Eu estou me incluindo. Todas as nossas previsões do novo Papa caiu por terra com o Papa americano. E aí vem o segundo ponto que eu quero destacar com vocês. O perigo da novidade é que muitas das vezes a gente só ouve um lado da informação sem julgar e olhar o outro lado da informação. Você está entendendo o que eu estou falando? Você ouve uma informação
Você pega uma fonte de informação. Muitas vezes vocês vão ver eu perguntando, mas que fonte é essa? Da onde veio essa informação? Por quê? Porque hoje, meu irmão, existem robôs, que nem do Miguel mesmo, tinha um monte de robôs de inteligência artificial que fizeram vídeos dele falando absurdo, e não era ele falando, era inteligência artificial falando, e as pessoas odiando ele sem perceber que era uma inteligência artificial. E quando você vai ver fundo, você vai ver que não era nada daquilo que estava se propagando. Então, muitas das vezes, você pega uma informação e você não olha para o outro lado e você não percebe que aquela história tem outra versão. E aí a Bíblia vai falar isso quando nós lemos Atos, capítulo 11, capítulo 10 de Atos, irmãos, você vai ver Pedro na casa de Cornélio. Irmãos, Pedro na casa de Cornélio era um absurdo para a igreja primitiva, porque Cornélio era um pagão. Só que lembra que Pedro teve um sonho, eles viam os répteis animais, e Jesus falou com Pedro, mata e come esses animais. Aí Pedro diz, de modo nenhum, porque nunca comi coisa alguma imunda. Daí Jesus fala, não faças tu imundo que Deus purificou. Pedro não queria. Veja bem, irmãos. Pedro não queria ir na casa de Cornélio por ser um pagão. Jesus visitou em Pedro em sonho, falou que Cornélio iria enviar pessoas. Pedro recebeu as pessoas, foi na casa de Cornélio, pregou para Cornélio. Só que a igreja primitiva teve uma informação. Pedro pregou e batizou e anunciou o Espírito Santo sobre pessoas pagãs. E aí Pedro teve que se explicar para a igreja. Agora veja, irmão, só vou destacar capítulo 11, versículo 4 e capítulo 11, versículo 18. Veja, Pedro começou a explicar. Olha só, vamos ler. Capítulo 11, versos 2 e 3. Subindo Pedro a Jerusalém, disputava com eles os que eram da circuncisão, os judeus raiz, dizendo, entraste em casa de varões incircuncisos e comestes com eles? O povo estava injuriado porque eles receberam uma informação que Pedro foi na casa de pagão. Aí veja o que diz o verso 4. Mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo, quer dizer, Pedro começou a explicar, eu tive um sonho, eu recebi os varões, eu fui na casa, e ele começa a explicar ao outro lado da história. Porque os judeus da circuncisão só tinham um lado da história. Qual era o lado? Pedro foi na casa de pagão e pregou para eles. Agora, quando Pedro começa a ensinar-lhes por ordem, ponto por ponto, olha o que diz o verso de número 18. Quando ele termina a explicação, olha o que diz o verso 18. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. Quer dizer, a igreja recebeu uma informação, depois que Pedro explicou a informação, o povo se apaziguou e começou a glorificar a Deus. Por quê? Porque ouviu o outro lado da história. E quando nós estamos viciados em novidades e informação, que nem essa do Papa, todo mundo começou a dizer que Papa seria igual ao Francisco e tal, no primeiro dia do pontificado dele, quando ele foi eleito. E eu falei aqui, não, ele é da escola de Agostinho, ele é mais bíblico, é mais centrado, e agora até descobriram que ele é filiado do Partido Republicano, provando que quem colocou ele foi Donald Trump e o governo americano quer um papa mais conservador. E pelo discurso dele hoje na Praça de São Pedro, seu primeiro discurso, você vê que ele vai aderir
também a teologia ou o pontificado de João Paulo II. Então você vai vendo, meu irmão, presta atenção, que você recebe uma informação e você fica com aquela informação, vibrada naquela informação, e daqui a pouco você vai ver o outro lado da história e você vai ver que aquela informação não tem nada a ver com aquilo que você pensou. Quantas pessoas aqui odiaram pessoas? E eu sou uma de ser envenenado, de alguém chegar para mim, olha, não chega perto daquele fulano, que fulano é isso, fulano é aquilo, fulano falou algo de você. Depois que eu me aproximei da pessoa, conheci a pessoa, eu fui ver que tudo que falaram acerca daquela pessoa não existe. Não existe. Por quê? Porque se eu ficasse só com um lado da história, sem ouvir o outro lado da história, vocês estão percebendo o que eu estou falando? Então, o que eu quero dizer com isso? Irmãos, o que mais nós estamos precisando, e eu tenho batido nessa tecla com vocês, o perigo da novidade, primeiro, é gerar transtornos de medo e ansiedade, segundo, o perigo da novidade é eu pegar um lado da história e não ver a história num todo. Vocês estão entendendo? Você pegar só um lado da história e você não vê a história como um todo. É que nem casais que eu trato. Irmãos, quando eu trato casal, eu sempre quero ouvir os dois. Ainda mais nos nossos dias, que quando a pessoa vem procurar ajuda, a pessoa já vem com a palavra divórcio na boca. Então, se eu ouço um lado, eu quero ouvir o outro lado. E quando eu ouço o outro lado, eu vejo que os dois estão se enxergando totalmente diferente. Quantos casamentos a gente já conseguiu restaurar por uma simples conversa, ouvindo os dois lados? Agora, eu confesso, mas eu já atendi pessoas que dá vontade de dizer, separa dessa imundiça. Mas quando eu ouvi o outro lado, eu vi que não era nada do que estava se criando na minha mentalidade. Então, em nome de Jesus, eu e você precisamos da novidade, mas nós temos que ter o filtro do equilíbrio. E qual é o filtro do equilíbrio? É que você entenda, eu quero que vocês entendam que o que o Papa Leão XIV, o que o John Biden, o que Donald Trump agora, o que Netanyahu, o que Vladimir Putin, o que Xi Jinping está fazendo, o que o Lula está fazendo. Sabe o que todos estão fazendo? Estão apenas cumprindo o que está escrito na palavra. E nada vai mudar o que está escrito na palavra. Nada. Então, quando eu consigo olhar para o mundo através da profecia, eu não vou ficar desesperado. E antes de eu tomar qualquer partido, eu preciso entender sobre o que está escrito. O que está escrito. E aí vem, irmãos, a Bíblia. Olha como a Bíblia é perfeita. Provérbios 18, 13. É a Bíblia, veja que Salomão, ele está nos instruindo, nos ensinando. Glória a Deus. Glória a Deus. Provérbios capítulo 18, versículo 13. Olha o que diz. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Irmãos, muitas das vezes você tem uma informação e você não ouve. Não ouve. Aí você já vem e descarrega. É isso que a Bíblia está dizendo, ó, responder antes de ouvir. É tolice, a Bíblia está chamando de tolo, é tolo. Quem responde uma pessoa antes de ouvir. Por que a pessoa responde antes de ouvir? Porque ela já está com uma informação. E ela não ouve.
porque ela quer que a atitude seja tomada diante do que ela ouviu e não diante do que a pessoa quer falar. E a Bíblia está dizendo que aquele que responde antes de ouvir é um tolo e ele é uma vergonha. É uma vergonha. Aí olha o que diz Provérbios, capítulo 18, versículo de número 17. Vamos para o versículo 17. Capítulo 18, verso 17 de Provérbios. Olha o que diz a palavra. O que primeiro começa o seu pleito, justo parece, mas vem o seu companheiro e o examina. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que se eu ouço, vamos supor o irmão Miros e o pastor Edivando falando da mesma causa. Se eu ouço o irmão Miros apenas, a Bíblia vai dizer que parece justo o que o irmão Miros está falando. Mas quando eu ouço o pastor Edivando falando, eu vou examinar com mais amplitude a situação. Então, muita gente, meu irmão, hoje está apegado apenas a um lado da história. E toda história tem dois lados. E eu preciso tomar um julgamento como Salomão. Lembra de Salomão sobre a morte da criança, né? Que elas comeram um filho e era para pegar o outro. O que Salomão fez? A morte do filho, quer dizer, não comeram, a morte. O que Salomão fez? Ele ouviu os dois lados. E ele tomou uma decisão, agora eu vou cortar essa criança e vou dar metade. Quando a mãe gritou, não pode dar para ela, ele disse, pode pegar, a criança é sua. Porque nenhuma mãe quer que o filho morra, veja que a outra estava deixando, porque não era filho dela. Então o que é isso? É ouvir os dois lados da história. E meu irmão, nós estamos num momento que é tanta informação, é tanta novidade, que se eu quiser, eu falo sem medo de errar, meu irmão, se eu quiser abrir uma live 8 horas da manhã, é provável que eu vá até meia-noite e eu não pare de jogar informação na sua cabeça de tanta coisa acontecendo. O irmão Miso mandou aqui, eu acho que deve ter uns 3 ou 4 assuntos que eu nem entrei aqui, que o irmão Miso acabou de mandar. É muita novidade. Só que eu preciso ter um filtro para entender até que ponto tudo isso está me edificando. Até que ponto tudo isso está me levando para perto de Cristo. Até que ponto todas essas novidades elas estão me edificando ou estão desconstruindo a verdade que eu estou firmado. E se essas novidades estão desconstruindo verdades que você está afirmando, você tem que acender um alerta na sua mente. Porque a novidade está trazendo transtornos de medo e ansiedade, e muitas pessoas não estão dando um filtro e um peso sobre a novidade recebida. De novidade recebida, olha só, eu estou acabando de falar, o irmão, olha lá, o irmão Antônio, Jerusalém está pegando fogo, amanhã eu vou atrás de mais informação sobre o assunto. Viciada em novidade. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu estou acabando de pregar aqui, eu estou falando sobre o perigo de se encher de informação. E aí eu pergunto para vocês, irmãos, o que isso tem me edificado, toda essa novidade, eu termino aqui, todas essas informações. Porque, seja sincero, quanto tempo você passa no TikTok, no Kawaii, no Instagram, à procura de novidade, de informação? E eu quero que você lembre de algo aqui que aconteceu na segunda-feira, na terça e na quarta. Alguém conhece
Se lembra das novidades que aconteceram na segunda, na terça e na quarta de informação? Alguém lembra aqui? Muita coisa que você tem de novidade se desfaz pela novidade que chega e você fica atrás de outra novidade e nada permanece na sua mente. Você está com a mente carregada de informação que muitas das vezes, meus irmãos, não está te levando a lugar nenhum. Parece até um absurdo, né? Porque esse canal parece um absurdo que eu estou pregando aqui para muita gente. Parece um absurdo. Mas muita gente nos segue por ser viciado em informação. Pode ver que eu começo a pregar a palavra, a live cai na hora. Só que aí, meus irmãos, as pessoas estão carregadas, estão com transtorno, eu estou dizendo transtorno, tá? De medo e de ansiedade. Tem pessoas que se pudesse, diante de tudo que está acontecendo, das informações que ela recebe, que muitas vezes são informações de determinadas pessoas, ela já estaria morando no meio do mato com comida para viver o resto da vida, pensando que o mundo vai acabar amanhã. Estou falando a verdade, estou mentindo mesmo. Tem pessoas aqui que me seguem, se pudesse comprar um sítio agora e lotar de comida e se desligar do mundo e ficar lá no meio do mato. Por quê? Por causa das informações. E aí eu digo, irmãos, só no Brasil diz que nós já estamos chegando aí a 80 milhões de evangélicos. De gospel, né? Não de crentes, de gospel. Mas eu quero perguntar daí, a gente tem uns 3 cabeças aí falando estoque comida, vá para o meio do mato, sai das grandes cidades. E eu fico pensando, eu tenho 80 milhões de crentes. Eu tenho a palavra de Deus. Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Será que Deus só falou com essas 3 pessoas e eu estou sem a presença de Deus, sem a palavra, sem o Espírito Santo, sem discernimento? Que novidade é essa? Porque se eu tenho 80 milhões de crentes e eu devo ter, desses 80 milhões de crentes, se eu tiver 10 ou 20 mil dessa forma, são muitos que estão aí no meio do mato, que estão se... Então, veja bem. Então, eu preciso entender que espírito é que habita em mim, que a palavra que vem desse lado não entra. Não vai. Então, agora, irmãos, o equilíbrio de nós termos a informação, receber informação, passar informação, o equilíbrio é o que precisa estar na nossa mente. E eu digo, meu irmão, povo de Deus, os filhos de Deus, têm o Espírito Santo. O irmão Jonas, Instagram, quer voltar para Jesus. Nós vamos orar pela sua alma agora, Jonas, que eu estou terminando a live agora. E aí, irmãos, eu quero terminar essa meditação com um versículo
que eu lembrei agora. Filipenses 4:8. Olha o que deve ocupar a nossa mente, irmãos. Olha o que deve ocupar a nossa mente. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro. Eu vou colocar aqui na tela para nós orarmos. Eu quero colocar aqui na tela para nós orarmos. Olha esse texto, Filipenses 4:8. Olha lá, ó. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. E eu quero orar por você. Sabe para que eu quero orar? Para que todo o veneno que está desconstruindo as verdades da pureza do Evangelho na tua vida vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Que tudo que está desconstruindo, que toda novidade que está desconstruindo a verdade que é Cristo da tua vida vai cair por terra. Que essa procura por novidade seja uma procura pela palavra, pelo conhecimento de Cristo, pela revelação de Cristo. Irmãos, não abandone a simplicidade do Evangelho por nenhuma novidade, em nome de Jesus. Do nada vem crente para mim, pastor, agora eu vou guardar o sábado, agora eu vou usar véu, agora eu vou fazer isso, agora eu não vou usar mais maquiagem. É só mulher, né? Que sofre. E aí você fica pensando. De repente chega algo que desconstrói a pessoa. Que desconstrói. Eu fico pensando mesmo, que evangelho é esse? Que em vez de me gerar alegria, paz, tranquilidade, me gera medo, pânico, ansiedade. Um Deus carrasco que vai me jogar no inferno. E eu não entendo o que é graça, o que é amor, o que é perdão, o que é misericórdia, o que é volta de Cristo. Eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro do reino de Deus, meu nome está escrito no livro da vida. Se Jesus voltar agora, eu vou subir no arrebatamento. É nisso que a minha mente está firmada, meu irmão. Aleluia! Mas essa noite eu quero orar por você, que tudo aquilo que está desconstruindo a verdade da tua mente, do teu coração, vai cair por terra, em nome de Jesus. Amém? Se tiver alguém para aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, eu vou esperar um minuto, eu vou orar. Tem um jovem no Instagram, o Jonas Box 09. Lá no Instagram está voltando para Jesus agora. Tem mais alguém para Cristo? Eu quero orar. Irmãos, essa ansiedade vai cair por terra da tua vida em nome de Jesus, tá? Eu vou repetir. Essa ansiedade vai cair por terra, esse medo, esse transtorno mental de medo e ansiedade vai cair por terra do teu coração. Você vai se alegrar, você vai se encher de paz. Aleluia! Se tiver alguém para Jesus, diga eu quero, e eu vou estar orando por você agora.
Ó Espírito de Deus. Glória ao nome de Jesus. 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 Aleluia. Mateus MGA está se reconciliando. Tem mais alguém para Jesus? Diga eu quero e nós vamos estar orando por você agora. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não espere para amanhã o que você deve fazer agora. Aleluia. Deus vai te colocar de pé, Mateus, em nome de Jesus, e você vai vencer. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos orar, irmãos, por essas almas. Quero orar pela sua vida. Deus vai eliminar todo o veneno do seu coração e da sua mente, que está desconstruindo a verdade da simplicidade do Evangelho do Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado por essa noite, pela tua palavra, pelas almas que estão se reconciliando, aceitando. Perdoa os pecados, escreve o nome no livro da vida, e que a tua presença, o teu Espírito, aleluia, venha encher esse coração, essa vida, essa mente, e que ela seja totalmente livre das garras de Satanás, do pecado, do vício, da escravidão, que caia por terra, Senhor, todo domínio espiritual sobre essas vidas, e que elas sejam livres para te adorar e te servir. Senhor, eu quero te pedir nessa noite, elimina de nós todo o veneno que tem gerado transtornos de ansiedade, de medo, que tem trazido desequilíbrio mental, que tem trazido ansiedade, nos levando a somente preocupações e tirando do nosso coração a bendita esperança que é Cristo. Senhor, que tudo que está desconstruindo verdades da nossa vida, que caia por terra em nome de Jesus. Que todo veneno que entrou no coração e está gerando raízes para lançar por terra a tua palavra, que caia por terra no nome de Jesus. E que teus filhos e tuas filhas sejam livres para te adorar e te servir. Eu profetizo paz, alegria, abundância da tua presença nos corações. Em o nome de Jesus, nos dá uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos. Não deixe de abençoar o projeto Arrependa-se. Quarta-feira nós estamos embarcando para a África. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Agradecer, não é, ao projeto Arrependa-se, ao pastor Carlos Cardoso, por esta visão que tem nos ajudado muito, a esta atividade que é o filho meu, não é, tem nos ajudado financeiramente, não é, e tem nos oferecido muita ajuda. Então nós agradecemos ao projeto Arrependa-se por nos ajudar a realizar essa atividade. Que Deus abençoe, continua mais, acrescente a vida, capacite e dê mais. E nós, as crianças, temos aqui uma coisa a dizer ao projeto